Antes de começar, respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é uma mensagem comum. É um portal, um rompimento, uma revelação que pode virar sua vida de cabeça para baixo se você permitir. Porque existe uma força no seu campo energético que você nunca aprendeu a usar. Uma força que atrai tudo o que combina com você e repele tudo aquilo que te afasta do seu destino. E hoje, aqui, agora, você vai despertar essa força. Mas antes de continuar, me diz teu nome e a cidade de onde está falando. Eu adoro saber até onde essas mensagens chegam, porque cada voz que me responde confirma que o campo está se expandindo. E escute com atenção. Talvez você tenha passado anos lutando contra situações que pareciam persegui-lo, desafios que voltavam como sombras, dívidas que nunca se resolviam, pessoas que drenavam sua energia sem piedade. Mas e se eu te disser que nada disso aconteceu por acaso? E se eu te disser que existiam códigos escondidos na sua vibração, moldando silenciosamente tudo o que você atraía? Hoje, esses códigos serão quebrados. Hoje, uma nova frequência será ativada. Uma frequência de clareza, abundância, dinheiro fluindo, caminhos se abrindo e uma proteção tão profunda que nada inferior conseguirá entrar. Fique comigo até o final. Porque existe um momento neste vídeo em que algo dentro de você vai destravar. E quando isso acontecer, você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma. A partir de agora, você vai começar a atrair apenas o que vibra no seu bem. E é exatamente por isso que nada do que você viveu até aqui foi em vão. Tudo te trouxe para este instante, e este instante pode ser o mais importante da sua vida. Vamos começar. Eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem. E é exatamente aqui que tudo começa, bem antes do que seus olhos foram treinados para perceber. Há um campo invisível, silencioso e altamente responsivo ao que você sente, e não ao que você fala. É por isso que tantas pessoas dizem que querem abundância, mas vivem presas na energia de escassez, repetindo mentalmente uma narrativa que não gera dinheiro, não gera progresso, não tira ninguém das dívidas. Quando você entende que esse campo responde à vibração oculta que você carrega, começa a notar que alguns acontecimentos nunca foram coincidências. Há sinais que você ignorou, padrões que você repetiu sem perceber e forças que se moviam ao seu redor como se testassem o quanto você realmente estava disposto a mudar seu destino financeiro, emocional e espiritual. E é nesse ponto que tudo começa a acontecer em cascata, porque quando você muda a frequência, você muda a história. Mas aqui existe algo que quase ninguém lhe contou. A maioria das pessoas não atrai o bem porque está viciada emocionalmente no padrão que as mantém no mesmo lugar. Parece duro ouvir isso, mas é a verdade que liberta. O cérebro se acostuma ao drama, à ansiedade, ao medo de perder, ao pavor de não ganhar dinheiro e cria um hábito vibracional que prende a pessoa onde ela está. Você repete o mesmo tipo de relacionamento, a mesma falta de dinheiro, o mesmo ciclo de dívidas, não porque o destino quer assim, mas porque sua energia está configurada para repetir. Quando você declara, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, está fazendo um corte simbólico, emocional e espiritual, com tudo que te mantém acorrentado ao velho. Mas aqui vem o ponto que muda tudo. Esse decreto abre portas em outras camadas da sua vida, portas que você nem sabia que estavam trancadas, portas que talvez alguém tenha fechado antes de você nascer, portas que estavam lacradas pelo peso das histórias que você assumiu sem questionar. Há momentos em que a vida parece travar de propósito, como se houvesse uma força contrária segurando seu dinheiro, sua criatividade, sua motivação.
E talvez exista mesmo, mas não do jeito que você pensa. Há memórias, traumas, crenças e contratos emocionais feitos no passado que continuam vibrando no seu campo energético como uma frequência baixa, impedindo que o bem se aproxime. E a coisa mais perturbadora é que isso pode acontecer mesmo quando você está fazendo tudo certo. Sabe aquela sensação de estar batalhando, se esforçando, tentando sair das dívidas, buscando abundância, e mesmo assim algo parece sabotar qualquer ganho que acontece? Não é coincidência, é vibração, é frequência, é uma assinatura energética que se instalou e continua funcionando no automático. Mas a partir de agora, essa assinatura começa a perder força, porque você está prestes a compreender a virada que transforma completamente a sua conexão com o dinheiro, com a vida e com o que você atrai. Mas é aqui que tudo muda. Existe um momento na jornada em que o universo testa se você realmente está pronto para receber aquilo que diz querer. E esse teste não vem vestido de oportunidade, mas sim de desconforto. Quando você começa a elevar sua frequência e passa a atrair apenas o que vibra na frequência do seu bem, tudo aquilo que não pertence à sua nova vibração começa a ruir. Relacionamentos se mostram pelo que realmente são. Falsas amizades revelam o que sempre esconderam. Caminhos antigos se tornam insuportáveis e hábitos que antes pareciam normais começam a te incomodar de um jeito quase físico. A virada sempre chega acompanhada de desconstrução. É por isso que muitas pessoas recuam sem perceber. Confundem limpeza com perda, confundem avanço com caos, confundem o início da abundância com o fim da segurança. Mas você não. Você está ouvindo isso porque está preparado para descobrir que o que estava travando sua prosperidade estava muito mais perto do que imaginava, escondido dentro de camadas emocionais que agora começam a se desfazer, linha por linha, até revelar quem você realmente é e o que sempre mereceu receber. Quando você começa a perceber que sua energia sempre foi o filtro através do qual o mundo te tratava, algo dentro de você desperta com força. Você se pergunta quantas vezes abaixou sua vibração para caber em lugares que nunca foram seus. Quantas vezes deixou de ganhar dinheiro porque acreditou que não merecia tanto. Quantas vezes aceitou migalhas emocionais porque tinha medo de ficar só? É aqui que a consciência dói, mas também liberta. Porque quando você reconhece que estava vivendo abaixo do seu potencial energético, você finalmente entende por que as portas não se abriam, porque o dinheiro escorria pelos dedos, porque as dívidas pareciam se multiplicar mesmo quando você tentava fazer tudo certo. As frequências antigas ainda estavam operando, puxando você para baixo como correntes invisíveis. Mas agora você está rompendo com cada uma delas, porque está aprendendo a criar um campo de energia tão alto, tão limpo, tão alinhado ao seu bem, que nada inferior consegue permanecer. E aqui surge uma revelação que poucos têm coragem de enfrentar. A vida não melhora quando você apenas deseja. A vida melhora quando você muda a vibração que faz tudo ao seu redor responder. O universo não entende palavras, entende energia. E se sua energia ainda carrega medo, culpa e urgência, desespero, e aquela sensação terrível de que nunca vai conseguir sair das dívidas, então é isso que você continua atraindo. Você pode até dizer que quer abundância, mas se vibra falta, atrairá falta. Você pode dizer que quer prosperidade, mas se vibra medo de perder dinheiro, atrairá perdas. E é por isso que declarar "eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem" é um divisor de águas. Porque essa frase reorganiza sua energia. Essa frase muda o campo. Essa frase cria um novo movimento vibracional
que altera a forma como o mundo material responde a você. Nada inferior fica, nada dissonante permanece, nada que te puxe para baixo resiste. Mas prepare-se, porque quando essa frase começa a operar dentro de você, algo profundo acontece. O campo começa a expor o que estava escondido. Pessoas falsas se afastam de repente. Caminhos que nunca foram seus se fecham. Portas que pareciam boas revelam que eram armadilhas. Você pode até olhar para isso e pensar que está perdendo, mas na verdade está sendo protegido. É a reorganização da frequência. É o campo te dizendo que aquilo não combina mais com você. E aqui está a parte mais misteriosa. Essa limpeza abre espaço para oportunidades financeiras que antes estavam bloqueadas. Ideias que trazem dinheiro começam a surgir do nada. Portas antes trancadas se abrem de forma quase sobrenatural. Convites, propostas, situações inesperadas começam a aparecer como se alguém estivesse empurrando tudo na sua direção. Isso não é sorte, isso é vibração. Isso é o campo respondendo ao seu decreto. Isso é você começando a alinhar seu interior com aquilo que sempre foi seu por direito. E aqui vem a virada, aquela que acontece por volta do momento em que você acha que não há mais nada para descobrir. Existe uma força antiga dentro de você que sempre tentou se manifestar, mas era abafada pela pressão, pela preocupação, pelo medo de não conseguir pagar as contas, pela sensação constante de que algo ia dar errado. Essa força estava adormecida, mas nunca deixou de existir. E agora você começa a sentir que ela desperta. Você percebe que não nasceu para viver correndo atrás de dinheiro, mas para fazer o dinheiro correr até você. Não nasceu para viver apagando incêndios financeiros, mas para viver em fluxo, abundância, direção e clareza. E quando essa percepção chega, ela muda tudo. Porque você finalmente entende que o universo não estava contra você. Era você que estava preso a frequências que não tinham mais permissão para continuar operando. Agora você está assumindo sua verdadeira assinatura vibracional, aquela que sempre atraiu o bem, o progresso, o avanço e a prosperidade verdadeira. Há um ponto na jornada em que a vibração do seu bem começa a colidir com tudo o que você aceitava antes. E essa colisão não é suave. Ela desmonta crenças que você repetiu por anos, expõe verdades que ninguém teve coragem de te contar e mostra claramente como você vinha atraindo situações que não estavam alinhadas ao seu propósito. Quando você diz, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, você começa a cortar aquilo que drenava sua energia sem que você percebesse. Aqueles encontros que te deixavam esgotado, aquelas conversas que tiravam sua paz, aquelas pessoas que sempre pediam algo, mas nunca ofereciam nada, começam a perder força no seu campo. E a verdade é que você sempre sentiu isso, mas não conseguia explicar. Você não estava cansado da vida. Estava cansado de carregar vibrações que nunca foram suas. Vibrações que te prendiam no mesmo padrão financeiro, emocional e espiritual. Agora, esse ciclo acaba. Agora o campo começa a responder de outra forma. Mas aqui vem uma revelação que poucos suportam. Existem pessoas que não suportam ver você elevando sua frequência. Elas pressentem a mudança antes mesmo de você se dar conta. E quando percebem que você está começando a atrair prosperidade, quando percebem que você está se alinhando com dinheiro, com crescimento, com avanços reais, começam a reagir. Algumas tentam te desmotivar, outras fingem preocupação. Outras ainda começam a se afastar silenciosamente, como se sentissem que não pertencem mais ao seu campo. E elas realmente não pertencem. Porque a prosperidade não opera na mesma vibração que a inveja. A abundância não opera no mesmo campo que a comparação.
O avanço não floresce em ambientes onde você precisa se diminuir para ser aceito. E é por isso que, quando sua energia muda, tudo ao seu redor se reorganiza com precisão quase assustadora. Não é coincidência, é frequência. E agora você está dominando isso. E quando essa revelação se instala, surge um outro movimento ainda mais profundo. Você começa a perceber que sempre houve um padrão financeiro por trás do seu padrão emocional. Medo de perder dinheiro, medo de ganhar dinheiro e depois não saber manter, medo de repetir dívidas antigas, medo de que a vida tirasse tudo justo quando você finalmente conseguisse conquistar algo. Esses medos criam vibrações específicas e essas vibrações moldam resultados. Mas agora, enquanto você internaliza, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, você começa a quebrar esses medos um por um. É quase como ouvir o barulho de um vidro se partindo em câmera lenta. Você percebe que não nasceu para viver, tentando se equilibrar entre ganhos e perdas, mas para viver em fluxo, clareza e expansão contínua. A abundância não é uma promessa distante, é um campo, é uma frequência exata. E agora você está entrando nela de verdade. Mas aqui chega a grande virada, aquela que segura o espectador porque vem quando ninguém espera. Quando você começa a vibrar no seu bem, você atrai aquilo que estava buscando, mas também aquilo que estava te testando. E esse teste não vem para te derrubar, mas para confirmar se você realmente está pronto para o próximo nível. É nessa fase que aparece aquela conta inesperada, aquele atraso repentino, aquele desafio financeiro que parece te tirar do eixo. Mas, pela primeira vez, você olha para isso sem desespero. Você não entra mais no ciclo mental do medo, não volta para a vibração da falta, não retorna ao padrão antigo. Você observa, respira e mantém a frequência elevada. E quando você mantém essa frequência, algo inacreditável acontece. A solução chega mais rápido do que o problema. O dinheiro aparece de uma forma que você não esperava. Uma porta se abre sem esforço. Uma oportunidade surge como se tivesse sido guardada exatamente para aquele momento. E você percebe que isso não é sorte, é resposta vibracional. É o universo confirmando que sua nova assinatura energética está funcionando. E é exatamente nesse ponto que você começa a notar algo inquietante. Quanto mais você afirma, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, mais o universo revela o que estava sabotando sua prosperidade. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começam a saltar diante de você como códigos sendo decifrados. O atraso constante nas decisões, a tendência a duvidar de si mesmo no momento de avançar, a mania de pedir opinião para pessoas que nunca conquistaram nada. Tudo isso começa a aparecer com clareza. Você percebe que carregava hábitos invisíveis que consumiam sua energia e roubavam seu dinheiro sem que você percebesse. A verdade é que você não estava apenas tentando sair das dívidas. Estava lutando contra vibrações antigas, heranças emocionais e padrões silenciosos que programavam sua mente para a escassez. Mas agora, tudo isso se rompe. Agora, a verdade aparece. Agora, você entende que sempre houve um código escondido em como você atraía a vida. E quando essa consciência chega, ela não chega sozinha. Surge uma sensação estranha, como se você estivesse vendo sua história por um novo ângulo. Situações que antes pareciam um azar revelam suas raízes. Pessoas que te fizeram perder tempo, dinheiro e energia mostram quem realmente eram. Você percebe que não era azar, era alinhamento vibracional. Era a energia chamando a energia, a frequência atraindo a frequência.
E a revelação mais chocante é perceber que, durante anos, você atraiu desafios porque vibrou no medo. Você atraiu perdas porque vibrou na possibilidade de perder. Você atraiu dívidas porque vibrou na urgência de pagá-las. Mas agora, ao repetir, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, você começa a reescrever esse roteiro oculto. Você cria um novo campo de atração, tão forte e tão claro, que até seus pensamentos começam a mudar de tom, como se alguém tivesse finalmente aberto uma janela numa sala escura. Mas existe um momento ainda mais decisivo, o momento em que você percebe que sua frequência mudou porque suas reações mudaram. Aquilo que antes te deixava desesperado, agora te deixa atento. Aquilo que antes te derrubava, agora te fortalece. Aquilo que antes te fazia acreditar que jamais sairia das dívidas, agora te mostra caminhos inesperados para ganhar dinheiro, multiplicar seus recursos e criar estabilidade. Você entende que elevar a vibração não é sobre pensar positivo, é sobre pensar alinhado, não é sobre ignorar a realidade. É sobre influenciar a realidade através do campo energético que você emite. E aqui entra uma revelação poderosa. Quando você decide vibrar no seu bem, o universo começa a responder com uma precisão assustadora. Você recebe sinais, ideias, intuições, pressentimentos que te levam exatamente ao lugar onde o dinheiro está. Não é mágica, é física vibracional. É sintonia, é o campo trazendo o que combina com você. E então vem a virada que ninguém espera, aquela que interrompe a linha do tempo que você estava seguindo e abre outra diante dos seus olhos. Você percebe que aquilo que você chamou de coincidência sempre foram mensagens. Aquele encontro inesperado foi um aviso. Aquela demissão repentina foi uma libertação. Aquele fim doloroso foi um início disfarçado. Nada aconteceu fora do roteiro. Foi tudo parte da reorganização da vibração. E agora, nesse exato momento, o universo te observa para ver como você reage ao próximo movimento. Porque quem atrai apenas o que vibra na frequência do seu bem, nunca volta a se encaixar em lugares pequenos, nunca aceita pouco. Nunca negocia o próprio valor. E quando essa consciência se instala, ela abre espaço para a manifestação de algo maior. Estabilidade financeira, oportunidades que parecem feitas sob medida, a chance real de ganhar dinheiro sem se desgastar e a libertação definitiva do ciclo humilhante das dívidas. A partir daqui, nada será como antes. Existe um ponto da jornada em que a vibração do seu bem começa a atrair não apenas novas oportunidades, mas também novas versões de você mesmo. É como se uma memória antiga, escondida no fundo da sua consciência, começasse a despertar e lembrar quem você sempre foi antes de aprender a duvidar. Você percebe que a escassez nunca fez parte da sua essência. Mas foi um código implantado pela repetição, pelas histórias de medo, pelas batalhas que você enfrentou sozinho, pelas dívidas que te pressionaram por anos, pelas situações que te fizeram acreditar que dinheiro era algo difícil, distante ou impossível. Mas agora, quando você declara, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, você rompe essa linha. Algo dentro de você se alinha ao que estava adormecido. E quando isso acontece, sua energia começa a agir como um ímã poderoso que atrai exatamente as oportunidades certas, o dinheiro certo, as pessoas certas e os caminhos certos. Nada que te pertence se perde. Nada que não é seu permanece. Mas aqui vem um dos momentos mais surpreendentes dessa experiência. Quando você entra no campo vibracional do seu bem, começa a lembrar que sua intuição sempre soube o caminho. Aquela sensação que dizia para você não insistir em certas relações.
aquele incômodo que surgia cada vez que alguém tentava te diminuir, aquele desconforto que você sentia ao aceitar trabalhos que te pagavam menos do que você merecia. Todos esses sinais eram avisos, códigos, mensagens do seu próprio campo. E agora, você finalmente entende por que se sentia tão esgotado, tão drenado, tão preso num ciclo que parecia não acabar nunca. Não era a vida sendo injusta. Era você tentando operar em frequências que não eram suas. Agora, ao alinhá-las ao seu bem, algo extraordinário acontece. Você começa a ter clareza. A inspiração surge do nada. As soluções aparecem antes que o problema cresça. O dinheiro chega por caminhos inesperados. O impossível se torna provável. A vida começa a responder. E é justamente nesse momento, quando tudo começa a fluir, que surge o teste mais profundo. O universo quer saber se você realmente está pronto para abandonar definitivamente o velho roteiro. E esse teste é sutil, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. Ele aparece na forma de um convite para voltar ao que não te serve, de uma proposta que parece boa demais para ser verdade, de uma pessoa que retorna do passado, trazendo exatamente aquilo que você sabe que te derrubaria de novo. É o chamado do velho ciclo, tentando verificar se você ainda vibra na frequência antiga. Mas agora você reconhece, agora você enxerga, agora você não se confunde. Porque quando você diz, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, você cria um escudo energético que impede o retorno ao que te atrasava. Você percebe que alguns caminhos não se fecharam por acaso. Eles se fecharam para te proteger. E enquanto você honra essa proteção, o campo abre novas rotas de prosperidade que jamais teriam surgido antes. E aqui começa uma das revelações mais fortes de toda essa jornada. A vida não te nega prosperidade. Ela te prepara para sustentá-la. O que te travava não era a falta de oportunidades, mas a falta de alinhamento vibracional para recebê-las. Você queria ganhar dinheiro, mas vibrava medo de perder. Queria sair das dívidas, mas vibrava urgência e desespero. Queria prosperidade, mas vibrava insegurança e autocobrança. Agora isso muda. Agora o seu campo está sendo reprogramado, e essa reprogramação ativa memórias de força, coragem, estabilidade, intuição e capacidade de multiplicação. Você não está apenas atraindo abundância, você está se tornando abundância. E quando isso acontece, você se torna um ponto de luz no seu próprio destino. Nada te segura, nada te bloqueia, nada te impede. As oportunidades começam a se organizar como peças de um quebra-cabeça que finalmente revela o desenho completo. E você percebe que tudo foi parte de um plano maior, um plano que agora começa a se manifestar diante dos seus olhos. Mas prepare-se, porque aqui vem mais uma virada, talvez a mais poderosa até agora. Quando sua vibração muda, seus resultados mudam. Mas quando sua consciência muda, seu destino inteiro muda. E é isso que está acontecendo agora. Você começa a perceber que as coisas que antes te deixavam desesperado já não têm o mesmo impacto, que as situações que antes drenavam sua energia agora te fortalecem, que as escolhas que antes pareciam arriscadas agora parecem óbvias. Porque quando você entra no campo da frequência do seu bem, você sente quando algo é seu e quando não é. Você sente quando é o momento certo, quando é o caminho certo, quando é a pessoa certa. E essa clareza traz algo que o dinheiro não compra: paz. A paz de não correr mais atrás. A paz de não se encolher mais. A paz de finalmente saber que a vida nunca esteve contra você. Ela apenas esperava que você elevasse a vibração suficiente para acessar o próximo nível.
e agora você está nele. Existe um instante em que você percebe que não está apenas transformando sua vibração, está transformando sua identidade. Você começa a notar que seus pensamentos são mais silenciosos, mais maduros, mais precisos. Sua mente não se perde mais em cenários de medo. Seu coração não acelera mais diante de contas inesperadas. Sua energia não entra mais em colapso diante das pressões do mundo. É como se uma nova versão de você estivesse surgindo camada por camada, revelando alguém que sempre esteve ali, mas que ficava escondido atrás das batalhas, das dívidas, das perdas, dos traumas e da sensação de que nada mudava. Agora, tudo muda. E quando você repete, eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem, você começa a ver que a vida está finalmente respondendo. Pessoas certas chegam, caminhos certos aparecem, ideias certas surgem. E aquilo que te derrubava antes agora te impulsiona, porque a mudança real não começa fora, começa dentro. Mas aqui vem uma das revelações mais profundas de toda essa jornada. A prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. Prosperidade é sustentar um estado interno capaz de multiplicá-lo. Quantas pessoas você já viu ganhar muito e perder tudo? Quantas você já viu receber oportunidades incríveis e desperdiçar por medo, insegurança ou autossabotagem? Você sabe por quê? Porque continuavam vibrando na frequência da falta, enquanto tentavam viver na vibração da abundância. Não funciona. Não existe prosperidade que dure sem alinhamento vibracional. Agora você entende isso. Agora você vive isso. E quando você vive, sua energia muda completamente. Você não busca dinheiro com desespero. Você atrai dinheiro com naturalidade. Você não tenta empurrar portas. Você espera a porta certa se abrir. Você não tenta controlar o fluxo. Você aprende a se mover com ele. E é justamente isso que te tira das dívidas para sempre. É isso que muda seu destino financeiro de forma definitiva. É isso que coloca você num campo de abundância, que não depende de esforço excessivo, mas de sintonia. E é justamente nesse ponto que a vida te entrega o maior presente: a certeza. A certeza de que você pode confiar no processo. A certeza de que você pode confiar na sua intuição. A certeza de que você pode confiar na sua nova vibração. E essa certeza cria algo que nenhuma técnica, nenhum curso, nenhum método consegue criar sozinha: maturidade energética. Você começa a perceber que não está apenas atraindo coisas boas, está atraindo a versão mais poderosa de si mesmo. A versão que sabe esperar, a versão que sabe agir, a versão que sabe filtrar, a versão que sabe dizer não, a versão que sabe reconhecer o que vibra no seu bem e o que não vibra. E essa maturidade traz uma sensação quase indescritível de estabilidade, como se o chão finalmente tivesse ficado firme depois de anos tremendo sob seus pés. E essa firmeza muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, como trabalha, como fala, como escolhe, como confia, como se posiciona diante do mundo. E agora chegamos ao final, mas não é um final de encerramento, é um final de início, porque o que acontece daqui para frente depende da vibração que você sustenta. E agora você sustenta algo que nunca sustentou antes. Agora você sustenta presença. Agora você sustenta consciência. Agora você sustenta clareza. Agora você sustenta a certeza de que tudo o que é seu encontra o caminho até você. E essa certeza cria uma força tão poderosa que até o impossível começa a parecer natural. Você percebe que não precisa correr, não precisa implorar, não precisa se esgotar, não precisa lutar contra o fluxo. Basta alinhar sua vibração. Basta declarar: eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem. Basta permanecer firme quando o velho tentar voltar.
Basta confiar no campo que agora responde a cada passo seu. E enquanto você avança, a vida avança com você. O dinheiro flui, as portas se abrem, as dívidas se dissolvem, a abundância cresce, a prosperidade se instala e o universo inteiro reorganiza tudo ao seu redor para te entregar exatamente aquilo que sempre foi destinado a você. Então, a última revelação chega com força. A verdadeira mudança nunca esteve no mundo externo. A verdadeira mudança sempre esteve no momento em que você percebe que seu campo energético é a chave de tudo. O mundo não muda porque você quer. O mundo muda porque você mudou. E quando você vibra no seu bem, nada inferior te alcança. Quando você vibra no seu bem, nada te desvia. Quando você vibra no seu bem, nada te atrasa. Quando você vibra no seu bem, tudo se alinha. E é aqui que sua história recomeça. Porque agora você sabe, agora você entende, agora você sustenta, agora você atrai. E enquanto sua vibração se expande, sua vida se expande junto, seu dinheiro cresce junto, sua paz cresce junto, sua força cresce junto. E tudo aquilo que antes parecia impossível, agora se torna inevitável. Porque a partir deste momento, você vive na frequência do seu bem. E tudo o que vibra fora disso simplesmente deixa de existir na sua realidade. É aqui que o ciclo termina. É aqui que o novo começa. É aqui que você se levanta e declara: eu atraio apenas o que vibra na frequência do meu bem. E agora que você chegou até aqui, algo em você já mudou. Você sente, é nítido. Existe um silêncio novo dentro da sua mente, uma clareza que não estava lá antes, uma força que começou a pulsar no seu corpo, como se dissesse finalmente: esse é o início, não é o fim. Porque quando você desperta para a vibração do seu bem, quando você entende que pode atrair dinheiro, prosperidade, abundância, ideias que fazem ganhar dinheiro na internet, oportunidades que antes pareciam distantes, a vida começa a se movimentar a seu favor como se estivesse apenas esperando o seu comando. Mas preste atenção, esse processo precisa ser alimentado, energia precisa ser fortalecida, frequência precisa ser sustentada. Você não pode voltar para o velho padrão, não pode retornar ao medo, não pode deixar que pensamentos antigos infiltrarem no seu campo de novo. E é por isso que você precisa continuar aqui. Porque a cada vídeo, a cada palavra, a cada revelação, nós elevamos juntos essa vibração. Aqui você aprende a atrair dinheiro com intenção, a manter prosperidade com consciência, a desbloquear caminhos que antes pareciam fechados. Aqui você não está sozinho. Você está dentro de um campo que cresce a cada pessoa que desperta. Então faça algo por você agora. Continue, não pare, não adie sua virada. Ouça o próximo vídeo. Permita que sua vibração suba mais um nível. Deixe que sua mente se acostume ao fluxo da abundância. Deixe que seu campo energético memorize o caminho da prosperidade. Porque a verdade é simples. Quem alimenta a frequência certa vive resultados que os outros chamam de milagre. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o universo te trouxe exatamente na hora em que sua vida precisava mudar. Siga comigo. Há muito mais para desbloquear. Há muito mais dinheiro para atrair. Há muito mais portas prontas para se abrir. E a cada próximo vídeo, você vai sentir essa mudança se intensificar, se expandir, se tornar inevitável. A prosperidade já começou a se mover. Agora só falta uma coisa: você continuar caminhando. Vamos juntos.